Olá, eu tenho dois recadinhos antes de iniciar o vídeo propriamente dito. Primeiro recadinho, se você está cadastrado no YouTube, no meu canal, e não está recebendo os vídeos, por favor, eu vou colocar aqui no meu WhatsApp para que você mande o seu contato, que aí, assim que eu gravo o vídeo, eu já mando para você. Um outro recadinho. Eu montei esse estúdio aqui, então eu não sou profissional na área. Tá? Eu que montei esse estúdio aqui. Uma coisa bem simples, onde o que importa é a mensagem que eu estou passando para vocês. Eu também não sou profissional na área de edição de vídeos, então eu mesmo edito os vídeos. Então, se a qualidade não é tão boa, vocês me perdoem, porque eu acho mais importante é a mensagem que eu estou passando para vocês. Na verdade, essa mensagem é um compartilhar da minha experiência até hoje dentro da meditação como discípulo de Osho. Esse é o ponto mais importante. O assunto de hoje, ele iniciou num papo que nós tivemos em família. Uma das pessoas disse que não acreditava no diabo. A palavra é exatamente essa. Eu disse, não existe nem o diabo e nem Deus. Mas deixa eu explicar. Não existe o Deus que nós consideramos um velhinho que está lá no céu, sentado numa nuvem, que vai nos julgar. Esse é o Deus que não existe. Mas, para falar desse assunto, eu procurei me informar a respeito do Deus que Einstein disse que acredita. Quem é esse Deus que Einstein acredita? É o Deus de Spinoza. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem e depois eu vou fazer comentário em cima desse vídeo. Em 1929, Albert Einstein recebeu um telegrama de um rabino perguntando se ele acreditava em Deus. Einstein respondeu que acreditava no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo que existe. Aqui, Einstein está se referindo à visão de Deus de Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII. Para Spinoza, Deus e a natureza são a mesma coisa. A natureza, neste contexto, é tudo que existe, a totalidade do universo, que é única, eterna e infinita. Todas as coisas individuais, como uma pedra, uma pessoa ou o sol, são expressões limitadas dessa totalidade. Os hindus, eles têm essa percepção de que Deus está em todo lugar. Quando começaram a asfaltar na Índia as ruas e colocar aqueles postinhos de concreto com o quilômetro, às vezes os hindus ajoelhavam ali para rezar. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. Talvez você estranhe muito isso. Por quê? Porque nós temos um conceito cristão, judeu, né, de que Deus está lá no céu, em algum lugar, para nos julgar. Só que, vamos lembrar uma coisa. Eu sempre tenho dito, desde o começo, para você conhecer Deus dentro de você. E esse Deus que está dentro de nós, ele está em todas as pessoas. Não está só em nós. Quando você descobre Deus dentro de você, você descobre que Deus está dentro de todo mundo. E, de acordo com Spinoza, Deus é o próprio universo, a própria natureza, de acordo com o vídeo que você viu aí. Não sou eu que estou falando. Se Einstein diz isso, é porque realmente é uma verdade profunda que é importante nós conhecermos. Mas o que afinal Spinoza rejeita da ideia clássica de Deus? O primeiro ponto de discordância é a noção de que Deus possui vontade, planos e que os humanos são parte desse projeto. Para ele, atribuir a Deus emoções, pensamentos ou desejos, como se lê na Bíblia, onde Deus se ira e pune,
é um erro. Segundo Spinoza, esses sentimentos pertencem aos humanos, não a um ser perfeito e infinito. Ele acusa os homens de projetarem sua própria imagem sobre Deus, invertendo a ideia de que fomos criados à semelhança divina. Mas por que isso é problemático? Se Deus é perfeito e infinito, não pode desejar nada, pois o desejo implica carência. Desejamos aquilo que nos falta, mas a Deus nada pode faltar. Assim, atribuir vontade ou emoção a Ele é contraditório. Um Deus vingativo ou incapaz de controlar impulsos seria uma projeção das imperfeições humanas. Spinoza entende essa visão limitada. Afinal, os humanos só conseguem pensar com base em sua própria experiência. Mas tomar essa projeção como verdade é um erro, usado inclusive por instituições religiosas para controle. A ideia de um Deus que pune e recompensa encaixa-se em um modelo de poder. Se Deus não tem vontade, medo ou desejos, a ameaça da punição divina perde sentido. Vocês assistiram o vídeo falando que Deus é infinito. Vou explicar um pouco a respeito disso. Diz assim: Spinoza discorda totalmente da noção de Deus que nós temos. Por quê? Essa ideia que a gente tem de Deus é que Deus controla tudo, que Deus tem um projeto para nós. Então, nós estamos considerando que existe um ser em algum lugar que está controlando tudo isso. Não existe esse ser. Existe um ser infinito dentro de você. Na Bíblia diz assim: vós sois deuses. Por que será? Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de você. Se você começa a olhar para dentro de si, se começa a fazer a pergunta: quem sou eu? Você vai acabar descobrindo esse ser infinito que está dentro de você. Esse ser infinito, ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode punir como tem no Antigo Testamento. Ele não tem emoções. Então, nós ficamos preocupados de que nós temos que ter temor a Deus. Não é isso que Jesus falou? Jesus fala assim: amai a Deus e todas as coisas. Amai a Deus como você mesmo. Então, amar a Deus é nós amarmos essa essência que nós somos. Se entregar a essa essência cada vez mais. Viver através dessa essência. Isso é amar. Acreditar em Deus, você acredita quando é uma coisa externa a você. Mas se é uma coisa interna a você, você não precisa acreditar, você precisa viver isso. É diferente. Vamos falar uma linguagem dentro da meditação, dentro da arte de meditar. Ou você vive pelo ego, que é sempre você que é importante, e quando tem você, tem o outro. Ou nós vivemos através da consciência. Através da consciência, não tem você e o outro. O outro também é Deus. Vamos tentar colocar uma coisa aqui para a gente entender pouquinho isso. Eu estou dentro de uma sala aqui. Então, o vazio que tem aqui é o mesmo vazio que tem aqui, que tem lá, que tem em toda essa sala. Quando você começa a olhar mais para dentro, e mais para dentro, e mais para dentro, você vai verificar que você é um vazio. Esse vazio é Deus. É infinito. Por quê? Para pensar. O vazio que está aí no universo é infinito. O que é finito
é tudo aquilo que tem a forma. Tudo que tiver forma é finito. O corpo físico meu é finito. Esta sala é finita porque tem 4 paredes, um teto, um piso, é finita. Mas o espaço que está dentro dessa sala é infinito. Por quê? Porque é o mesmo espaço que tem lá fora. Quando nós nos aprofundamos na física quântica, mecânica quântica, nós vamos verificar que nós somos formados por átomos. Esses átomos, eles são constituídos totalmente de vazio. Totalmente. Então, se os átomos que constituem esse meu corpo aqui, como constitui estas paredes, são constituídos de vazio, isso quer dizer que esse vazio que está no universo todo é Deus. É a substância que constitui o universo, que é o que Einstein aceitou como verdadeiro, que isso é Deus, e que Spinoza deixa muito claro para nós. Vamos rever então o que Spinoza falou. Vocês já assistiram 2 vídeos falando a respeito de Deus infinito, de Deus que é a própria natureza, que Deus é o próprio universo, e a discordância dele, desse Deus que nós plasmamos de que é um ser que está lá no céu para nos julgar. Quando nós temos a percepção de que Deus é esse algo que está dentro de nós, que está em todo lugar, que está no universo, que está no sol, na pedra, nas pessoas, não tem julgamento. É interessante que eu já falei, inclusive, aqui de uma experiência de EQM de Alexander, e é muito interessante que ele diz que esse Deus que ele encontrou, tá? Ou que ele vivenciou quando ele teve EQM, ele não julga ninguém. Na verdade, o julgamento somos nós mesmos que fazemos quando nós temos mais claridade, mais consciência. Existe uma coisa chamada retrospectiva da vida, onde passa para você todos os momentos que você teve na vida. Eu me lembro de um amigo em São Paulo que sofreu um acidente de carro, e enquanto o carro estava virado ao contrário, se dirigindo a uma ribanceira, deslizando no asfalto, ele teve essa retrospectiva, quer dizer, não foi alguém que morreu, foi alguém que estava num acidente. E ele diz que ele viu todos os fatos que aconteceram da vida dele. Só que não é ver, é reviver aquilo enquanto você enxerga. E aí você vai, com a consciência mais expandida, perceber as besteiras que você já fez. E lógico, a pessoa que não desencarnou, que não morreu, ela vai ter a possibilidade de melhorar tudo isso. Tem mais um vídeo que eu vou passar para vocês sobre um ponto muito importante, que é a liberdade. Ele é criticado dizendo que o Spinoza é criticado dizendo que ele diz que não tem livre-arbítrio. Então vamos entender melhor isso. Assista o vídeo que nós vamos falar sobre isso. Quando ele compreende a origem de suas ações e a influência do mundo sobre si, pode romper com a determinação cega e agir não por imposições externas, mas conforme sua própria natureza. É nesse ponto que surge a noção de liberdade em Deus. Não a liberdade comum, mas a liberdade divina.
Para ele, liberdade não é ausência de determinação, mas ser determinado apenas por si próprio. Ou seja, ser livre não significa estar indeterminado, mas possuir o poder de autodeterminação. Ao longo da ética, Spinoza demonstra o quanto somos regidos por fatores externos, nosso meio, nossa educação, nossas circunstâncias, e raramente nos autodeterminamos. Porém, ele sustenta que podemos alcançar essa autodeterminação ao compreender as causas que nos moldam, o que equivale a seguir nossa própria natureza. Esse conceito pode parecer paradoxal, pois não estamos acostumados a associar liberdade à submissão à nossa essência. É comum dizer que nós temos livre-arbítrio. Só que não é bem isso que acontece. Nós só vamos ter livre-arbítrio se nós conhecemos como tudo isso funciona. Tudo aquilo que eu venho falando aqui é no sentido de nós aprendermos o que tem em volta de nós, o que acontece com a gente, de onde vêm as nossas emoções, de onde vem a minha raiva, de onde vem essa atração sexual que nós temos, de onde vêm os nossos desejos. Se nós sabemos tudo isso, nós podemos então fazer alguma coisa, não entrar no determinismo. É aquilo e acabou. Não é isso. Nós temos livre-arbítrio, mas de uma forma completamente diferente. É o que nós temos falado na meditação. Quando você está totalmente presente aqui, você não está na mente, você está na consciência, na essência, você vai então olhar para aquilo que está acontecendo e vai se identificar ou não. Vem uma raiva, você se identifica ou não. Então, vai depender do quê? Da sua essência, vai depender do quanto você está presente naquele momento. Então, quanto mais nós entendermos tudo isso, mais fácil fica para nós não entrarmos no determinismo. É aquilo. Não tem o que fazer. Então, não tenho livre-arbítrio. Eu não posso evitar que venha uma raiva. Não tenho como evitar isso. Eu não posso evitar de uma atração sexual que aconteça. Não tem. Não tem como evitar um desejo. Mas se eu compreendo tudo isso, eu posso estar presente e não me identificar com um desejo, com uma atração sexual ou com a raiva. É por isso que ele diz, nesse último vídeo, viver pela liberdade de Deus. Deus como? A sua essência. Deus é a sua essência. Quando nós abandonamos completamente o ego, nós então começamos a viver através da essência. Essa essência é Deus. É Deus em mim, Deus em você. Todo o propósito da meditação, dentro da linha espiritualista, não mindfulness, é você descobrir seu ser e viver a partir desse ser. É fácil? Não é fácil, porque nós estamos constantemente identificados com as coisas. Estamos identificados com todas as nossas emoções, nossos desejos, nossa sexualidade. Para que nós possamos chegar à nossa essência, é necessário conhecer tudo isso. Quando você conhece tudo isso, você então tem a possibilidade de estar consciente e estar na sua mão de se identificar ou não. Eu estava preparando essa aula de hoje, não diria nem aula, porque eu não sou professor, mas eu estava preparando isso, e minha esposa ouviu esses vídeos, né, que eu postei para vocês,
E ela falou, ah, não consigo entender nada disso. Eu falei, por isso que eu estou aqui para explicar. Por isso. Eu sei que é mais difícil. Mas a ideia dele, do Spinoza, é perfeita. É exatamente isso. Quando nós vivemos através do nosso ser, esse ser é apenas luz. Entenda uma coisa, tem a luz aqui, ó. Eu posso pegar essa luz? Não. Viver pela luz é viver pela sua essência, é viver em Deus. A palavra entusiasmo vem de enteos. Enteos quer dizer em Deus. Nessa conversa que nós tivemos em família, essa pessoa disse assim, para mim Deus é alegria, Deus é espontaneidade, Deus é vibração. É exatamente isso. Quando você está em Deus, é alegria, é satisfação de viver. Não existe espaço para sofrimento quando você está em Deus, quando você está vivendo a sua essência. Porque não tem identificação. Lógico, nós estamos hoje identificados. Surge uma atração sexual, a gente se identifica. Surge um desejo, nós nos identificamos. Surge uma raiva, nós nos identificamos. Mas todo o trabalho da meditação é você conseguir olhar para isso, porque meditação é observação sem julgamento. Se vem uma atração sexual em mim e eu me identifico com ela, os pensamentos meus serão de satisfazer essa atração, de alguma forma. Se vem uma raiva, se eu me identifico, eu vou estar justificando o fato de estar com raiva. Agora, se eu observo essa energia dentro de mim sem identificação, sem julgamento, ela é apenas uma energia que se dissolve. É fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível. Só depende de estar no momento presente, de estar aqui vivendo o aqui e agora. Porque no aqui e agora está Deus, está sua essência, está a sua imortalidade. Aí você é infinito. Não tem começo e também não tem fim. Você é Deus. Essa é a mensagem. Namastê.